Por que nos comparamos tanto? Por que a grama do vizinho, a grama da casa do vizinho sempre parece melhor? Por que aquilo que Deus preparou para outra pessoa, aos nossos olhos, sempre parece melhor do que aquilo que Ele preparou para a gente? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre comparação e como a comparação pode impedir a gente de viver o plano de Deus nas nossas vidas. Já queria te convidar para você dar like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque toda segunda-feira eu tenho compartilhado palavras, eu tenho compartilhado vídeos aqui falando sobre como nós podemos viver o nosso propósito de forma plena. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu queria ler para você uma história muito bacana, que é a história do pavão real. Eu queria que você prestasse atenção nessa história. Diz assim: havia um pavão real que era profundamente admirado pelos outros animais. O sol mal nascia e ele começava a passear pelos campos, orgulhoso da sua plumagem. Todos ficavam sempre na expectativa do momento em que ele abriria seu leque e exibiria toda a sua beleza. Dizem que um dia, nesse lugar, chegaram algumas corujas forasteiras. Todas os receberam muito amavelmente. O grupo de corujas ficou conversando até tarde da noite. Uma delas comentou que perto dali havia um fazão dourado e que ela nunca havia visto antes uma ave tão bonita. As outras concordaram. O pavão, que estava ouvindo a conversa, não pôde acreditar. Certamente aquela ave tinha vários defeitos que os demais não haviam visto. Na manhã seguinte, foi procurar o fazão, porque queria vê-lo com seus próprios olhos. Ele acabou se perdendo na floresta e nunca mais foi visto. Esse pavão real é um pavão muito bonito, muito belo, admirado por todos. Mas ele ouviu um boato, ele ouviu uma conversa de que existia um fazão muito mais bonito que ele. Ele não tinha visto, mas ele quis ir ver com os próprios olhos. Ele começou a se comparar, ele não gostou da ideia das pessoas estarem vendo e admirando outra pessoa. E a história conta aqui que ele foi à floresta dentro, atrás desse fazão, e ele acaba se perdendo. E aqui, isso chama muito a minha atenção, porque justamente é isso que acontece quando nós queremos olhar para a vida da outra pessoa e queremos nos comparar. A gente acaba se perdendo. A gente acaba se perdendo da nossa verdadeira identidade. A gente acaba se perdendo do nosso propósito. A gente acaba esquecendo daquilo que Deus separou, daquilo que Deus preparou para nós. Porque cada um de nós tem um propósito individual, cada um de nós tem um propósito particular. E muitas das vezes a gente quer viver se comparando com o outro, olhando para aquilo que o outro tem. E isso faz com que a gente acabe se perdendo no meio do caminho. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo, ou você mesmo pode já ter falado: ah, a grama do vizinho é sempre mais verde. Ai, a vida de tal pessoa é tão fácil. Ah, ele é queridinho de Deus. Ah, ele é queridinho do papai. Ele tem tudo de Deus, ele tem tudo na mão. São frases típicas de pessoas que não conseguem aceitar aquilo que o outro tem. Não conseguem olhar para a vida do outro e ver que foi aquilo que Deus projetou para ela e que é diferente daquilo que Ele projetou para a gente. E isso pode ser, às vezes, gente, muito sutil, mas aos poucos pode se transformar em algo muito ruim, muito prejudicial para as nossas vidas. Porque vai fazer com que a gente viva o tempo todo infeliz, ingrato. Quem vive se comparando, vive sendo ingrato, vive sendo infeliz, porque nunca está satisfeito com nada do que tem. Quando a gente vive se comparando com os outros, a gente está dizendo para Deus que a gente não gosta, que a gente não aceita e que a gente não acredita que aquilo que Ele tem preparado para nós é bom. Deus, Ele nos criou. Deus, Ele nos projetou. Deus, Ele sonhou com cada coisa, com cada parte de nós, da nossa parte física, da nossa identidade, do nosso temperamento, da nossa família. Ele sonhou com cada detalhe. E quando nós nos comparamos com os outros, a gente está dizendo que aquilo que Deus criou, idealizou para a gente, não é de valor, não é importante. E isso é muito ruim. Isso é uma forma de a gente mostrar ingratidão ao nosso Deus, ingratidão ao nosso Criador. A pergunta que fica é: será que Deus errou?
Será que Deus estava equivocado quando Ele te deu essas características, essa aparência, esse temperamento, esses dons, essas habilidades, esse propósito? Será que o nosso Deus errou? Ou será que são os nossos olhos? Será que é a nossa forma de enxergar que está equivocada? Eu lembro muito da história que está lá no livro de 1 Samuel, uma história que fala sobre o rei Davi. Na época ele não era rei ainda, mas ele recebe, ele decide ir para matar o gigante Golias, porque Israel estava sofrendo com a afronta de Golias e ninguém tinha coragem de ir. E Davi decide ir. E aí as pessoas começam a dar várias roupas para Davi. Eles querem vestir Davi com as roupas de Saul. E eles colocam sobre Davi o escudo, a espada, a roupa de Davi, de Saul. Só que, na verdade, aquela roupa ela não tinha sido projetada para Davi. Tanto que Davi, eu imagino ele nem se conseguindo se mexer com aquela roupa pesada, com aquele capacete, com aquela espada na mão, com o escudo, com a couraça. Ele não consegue se mexer. Por quê? Porque aquela roupa não tinha sido projetada para Davi. Aquela roupa ela era de Saul. E muitas das vezes a gente quer fazer isso, a gente quer vestir a roupa que não é pra gente, porque a gente acha que a roupa do outro vai ser melhor. Só que, gente, aquela roupa era para Saul cumprir o propósito dele e não para Davi. O propósito que Davi tinha que cumprir não era através de couraças, espadas e escudos. Era apenas com uma funda e uma pedrinha. 5 pedrinhas que ele pegou lá no riacho iam ser suficientes para ele cumprir o propósito dele. Mas, muitas das vezes, a gente quer olhar para o outro e copiar. Copiar aquilo que está dando certo para o outro. Copiar aquilo que foi bom para o outro. Mas não necessariamente aquilo que é bom para o outro é o que Deus sonhou para a gente. E essa história de Davi mais que comprova essa ilustração. Então, assim como Davi precisou abrir mão da roupa de Saul e ser quem ele era, eu queria te convidar. Abra mão de tentar ser igual às outras pessoas. Deixe de lado essa ideia de querer copiar, de querer se comparar com o outro e ser como o outro é. Seja você. Eu não tenho problema nenhum em nós nos inspirarmos. Eu mesmo tenho grandes homens de Deus, grandes pessoas, profissionais, pastores, líderes, que eu me inspiro, que eu olho e eu falo, nossa, isso aqui é muito bacana, isso me inspira para a minha vida, mas eu não quero ser igual a essa pessoa. Eu não vou copiar, eu não vou me comparar, porque aquela pessoa tem um jeito, tem uma identidade, uma personalidade, um propósito e eu tenho o meu. Então eu não quero cair na armadilha de viver me comparando com o outro, porque eu sei que existe algo individual e singular que Deus preparou para a minha vida. Tem uma frase do Rick Warren que diz assim: você não pode cumprir o propósito de Deus para sua vida se você sentir ciúmes e inveja. O ciúme, a inveja, a comparação é algo que vai destruir o propósito de Deus para a sua vida. Porque você nunca vai aceitar aquilo que Deus preparou para você. Porque você sempre vai olhar para aquilo que Deus deu para o outro e você vai achar que deveria ser seu, que você deveria estar ali, que você deveria estar fazendo. Então não deixe que esses sentimentos destrutivos paralisem que você viva o plano A de Deus para a sua vida. Eu queria encerrar esse vídeo com uma ilustração que eu amo muito, que é uma ilustração que eu ouvi da pastora Helena Tanuri, e é uma ilustração sobre as malas. Imagina um pai que vai preparar umas malas para os seus 2 filhos irem viajar. Em uma mala, ele coloca óculos de sol, sunga, roupas de banho, chinelos, chapéu, protetor solar, roupas leves. Nitidamente, se você olhar para essa mala e para as roupas que tem ali, você vai falar, essa pessoa vai talvez para o Havaí, para Cancún, para o Nordeste, vai para um lugar de praia. E a outra mala é uma mala onde ele coloca cachecol, casacos, botas, meias. Nitidamente, ao olhar para essa mala, você pensa, essa pessoa vai viajar para um lugar de frio, ela vai para Gramado, ela vai para o Canadá, ela vai para um lugar de frio. E aí, imagina que ali cada um tem a sua mala. Imagina se essas malas são trocadas. O que aconteceria? Uma confusão instaurada, não é mesmo? Imagina uma pessoa chegar lá no Havaí com roupas de frio, com cachecol, com botas, com meias, e uma pessoa chegar em Gramado ou no Canadá com roupas ali, chapéu, shorts e nenhum casaco, nada para se proteger do frio.
São roupas que não foram preparadas para aquele destino. Assim é na nossa vida. Às vezes, a gente não consegue valorizar aquilo que Deus colocou na nossa mala. A gente acha que os dons, os talentos, as habilidades, aquilo que Deus colocou na sua mala, na mala da sua vida, não são bacanas, não são legais. Mas, Ele é o seu Pai. Ele projetou o seu destino, Ele sabe aonde você vai chegar, Ele sabe qual é o seu propósito, o destino para a sua vida, sabe, para você cumprir o que Ele sonhou para você. E Ele, mais do que ninguém, preparou a sua mala. E na sua mala, Ele colocou exatamente tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita para você cumprir o seu propósito. Não queira trocar de mala, não queira olhar para a mala do outro e achar que ela é melhor. Cada um tem na sua mala exatamente tudo o que precisa para viver o seu propósito de forma completa. Então, eu queria te convidar, pare de olhar para aquilo que Deus deu para o outro e foque naquilo que Ele deu para você. Valorize aquilo que Ele deu para você. Valorize os dons, os talentos, as habilidades, a personalidade, a família, aquilo que Ele entregou para você e viva isso de forma completa. Chega de comparação, chega de ciúme, chega de inveja. Deus sonhou com algo singular e particular para você e é hora de você romper e viver o plano A de Deus para a sua vida. É isso, se você gostou desse vídeo, não deixa aí de deixar o seu like aqui, isso me ajuda muito a mais pessoas aí poderem ver esse vídeo. Não deixa também de deixar um comentário aqui embaixo, sabe, sobre algo que Deus falou no seu coração. Comenta aqui, eu vou adorar saber. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, sabe, divulgue, me ajuda a divulgar o canal, me ajude a divulgar o vídeo, compartilha com outras pessoas para que a gente possa levar juntos aí essa palavra de que nós precisamos viver o plano A de Deus nas nossas vidas. É isso, não se esquece também de me seguir lá no Instagram, @JaderColombino. Eu tenho compartilhado muitos conteúdos, muitas palavras por lá e eu vou adorar ter você lá também, lá pelo Instagram. É isso, gente. Deus abençoe e não se esqueça, viva o plano A, viva o seu propósito de forma completa.